Leitura do livro A Palavra Irresistível de Deus, do autor Kenneth W. Hagin. Este livro contém 88 páginas e está dividido em 7 capítulos. Prefácio. Nunca esteve tão aparente como neste presente o quanto o corpo de Cristo necessita de uma âncora. E temos uma âncora segura e firme na palavra de Deus. Este livro maravilhoso, a Bíblia, contém a palavra viva de Deus a nós, sua igreja, e é hora de aprendermos a confiar nela de todo o coração. Creio que está chegando rapidamente o dia em que a palavra de Deus será a nossa única fonte, porque tudo que pode ser abalado sobre essa terra será abalado, mas a palavra de Deus nunca mudará. O corpo de Cristo precisa chegar a um entendimento ainda mais profundo de que a palavra de Deus suportará qualquer tipo de pressão que possa vir sobre ela, porque ela é a mais elevada que os céus e foi estabelecida pelo próprio Deus. A palavra de Deus é o nosso guia infalível. Precisamos renovar nossa mente com essa palavra irresistível. Então, poderemos seguir proclamando ousadamente a palavra com nossos lábios a fim de cumprirmos o propósito de Deus no tempo presente. Ainda existem pessoas que precisam ser salvas e libertas pelo grandioso poder de Deus. E temos autoridade para fazer proezas através da irresistível palavra de Deus. Convido você a se posicionar neste tempo, tendo a palavra de Deus como a nossa arma e o nosso refúgio, pois a sua palavra jamais falhará. Capítulo 1. Título: Deus falou e tudo passou a existir. Uma das verdades mais incríveis da Bíblia é que o mundo e os confins do espaço e do universo, tudo que se pode ver e além do que é visto, foram trazidos à existência por Deus através da sua palavra. A palavra de Deus, as palavras ditas pelo próprio Deus, é absolutamente irresistível. É impressionante perceber que Deus criou tudo que existe, o universo, as estrelas, as constelações, os animais, os oceanos, os rios, por meio da sua palavra. Ele simplesmente falou e tudo se fez. Os mundos vieram a existir. Não pode se opor às palavras de Deus, que Deus diz. Não existe força no universo que possa refutar, se contrapor ou negar o poder da irresistível e irrefutável palavra de Deus. Não existe força tão grande o suficiente para anular a palavra de Deus. A palavra que Deus fala é irresistível. A Bíblia é a palavra de Deus e nenhuma palavra do Senhor é destituída de poder ou impossível de se cumprir. Porque para Deus nada é impossível e nenhuma palavra de Deus é destituída de poder ou impossível de se cumprir. Lucas 1:37. Os céus por sua palavra se fizeram. Salmo 33:6. Pois ele falou e tudo se fez. Salmo 33:9. A Bíblia diz que a voz de Deus realmente sacudiu o monte Sinai quando ele falou. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, verso 18. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz da palavra ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu. Deuteronômio capítulo 4, verso 11 ao 13. Paulo também registra isso novamente em Hebreus capítulo 12. Aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Hebreus capítulo 12, verso 26.
Em Gênesis capítulo 1, vemos que a própria existência do mundo começou com Deus declarando suas palavras. Então, tudo veio a existir. Deus falou e tudo o que ele falou passou a existir e permaneceu. Suas palavras são irresistíveis. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E assim se fez. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E disse: produza a terra relva. E assim se fez. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, verso 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15. Então, vemos que em Gênesis, o grande livro dos princípios, tudo que foi criado foi trazido à existência por Deus, enquanto ele proferia palavras irresistíveis. Imagine que poder existe na palavra de Deus. A palavra de Deus não pode sofrer oposição. Ela vence aquilo que foi enviada por Deus para vencer, conquistar e derrotar. A palavra de Deus é vencedora. Não há circunstâncias que a palavra de Deus não possa mudar. Não existe problema que possa ter tentado dominar você que a palavra de Deus não possa subjugar. Não há montanha ou problema na sua vida que seja grande demais para a palavra de Deus transpor. A Bíblia declara que até as próprias colunas do céu tremem diante da palavra de Deus que Deus fala. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça ou das suas palavras. Jó capítulo 26, verso 11. Palavras. Deus usou palavras para trazer o universo à existência. Que incrível! Deus é Deus. Ele poderia ter criado o universo da maneira que quisesse, mas Deus escolheu trazer todo o universo e a criação à existência mediante palavras. É interessante observar o que Deus não fez para criar o universo. Ele não bateu as palmas das mãos uma na outra para trazer o universo à existência através de um som estrondoso. Nem fez com que um grande trovão trouxesse os mundos à existência instantaneamente por meio de uma explosão usando seu grande poder e habilidade criativa. Não, Deus não fez nada disso. Ele apenas declarou palavras. Haja. E quando ele falou, a Bíblia diz que houve. Quando Deus diz alguma coisa, ela acontece. Deus falou palavras irresistíveis que não poderiam ser contrapostas. E o que ele declarou veio a existir. A palavra de Deus tem poder inegável, irrefutável, incontestável. Ela pode criar, realizar mudanças, desmantelar e resolver qualquer problema na sua vida também. As palavras que Deus fala contêm algo. Elas contêm poder, força, habilidade e todo domínio. Portanto, precisamos aprender a falar a palavra de Deus. Todas as necessidades da humanidade são atendidas, satisfeitas e totalmente supridas na palavra de Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá liberalmente e integralmente cada uma das suas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19, na versão AMP. Porque quantos são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Salmos 12, verso 6.
A palavra de Deus é santa. Palavras são containers. O que um container faz? Ele guarda e contém alguma coisa, porque a palavra de Deus é santa e pura. Ela contém amor, alegria, paz, poder, habilidade e força. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, a palavra de Deus contém. A sua palavra contém em si o poder para criar tudo o que ela diz que fará. Não é de admirar que Deus pudesse usar suas palavras para criar o universo. Muitas pessoas não percebem que suas palavras são containers. Quando elas falam, estão derramando o conteúdo dessas palavras ao seu redor. As palavras que as pessoas falam contêm fé, felicidade, alegria e paz. Ou elas contêm ódio, incredulidade, desespero e divisão. Ou elas contaminam o ouvinte, ou elas fortalecem, acrescentam e edificam aqueles que as ouvem. As palavras que as pessoas dizem afetam os que as ouvem. As palavras ditas a um filho, quando ele vai para a escola, determina se aquele filho terá êxito ou fracassará naquele dia. Se você está constantemente dizendo a uma criança que ela é um fracasso e que ele nunca terá êxito em nada que fizer, essas palavras permanecerão com ela e darão frutos em sua vida. As palavras gentis ditas a um marido ou esposa pela manhã podem contribuir para uma sensação de bem-estar ou para uma sensação de fracasso. Elas fortalecem e edificam, ou elas derrubam e destroem. Conta-se uma história sobre um bandido que era famoso na região em que cresci. Quando ele era menino, diziam que ele era uma criança levada que só gostava de bagunça. Um senhor idoso, que o conheceu quando criança, comentou sobre a vida desse delinquente. Ele disse: ele não era um menino mau, ele era apenas levado. As pessoas fizeram dele o que ele acabou se tornando. Perguntaram a ele: o que o senhor quer dizer? O senhor idoso respondeu: toda vez que algo ruim acontecia na cidade ou que alguma coisa saía errada, as pessoas iam procurar por esse rapaz porque tinham certeza de que ele estava envolvido de alguma maneira. Todos sempre colocavam a culpa nele de tudo de ruim que acontecia. Diziam: você deve ter feito isso porque você não serve para nada mesmo. Você está sempre aprontando. Você nunca será nada na vida. Quando algo de ruim acontece, com certeza é culpa sua. Aquele garoto cresceu ouvindo estas palavras. Finalmente, um dia, quando já era um jovem, ele decidiu: toda vez que algo de ruim acontece nessa cidade, eles vêm atrás de mim. Então, na próxima vez que a lei vier atrás de mim, será porque eu de fato fiz algo. E ele iniciou a sua vida no crime. Se as palavras certas tivessem sido ditas a esse jovem, palavras que o impulsionassem a ser alguém e a viver à altura de expectativas diferentes, ele poderia ter sido direcionado positivamente para se tornar um empresário de sucesso ou um cidadão muito útil para a sua comunidade e seu país. Em vez disso, ele teve uma morte violenta em uma poça de sangue no fim de uma vida desperdiçada no crime. Como as palavras são importantes. Vivemos em um ambiente que nós mesmos geramos, um ambiente que criamos em grande parte com as nossas próprias palavras, de modo que precisamos tomar cuidado para criar o tipo certo de atmosfera e falar o tipo certo de palavras, não apenas para nós mesmos, mas também para os nossos entes queridos. Você já esteve sob muita pressão e alguém lhe disse palavras tranquilizadoras, reconfortantes que geraram vida? De repente, a paz se instalou sobre você e todo o estresse e a agitação desapareceram. Por outro lado, provavelmente também já se sentiu em paz e tranquilo até que alguém lhe disse palavras duras e iradas e você começou a se sentir provocado e irritado. As palavras que você diz dão fruto. Suas palavras determinam que tipo de fruto você produzirá em sua vida e na vida dos seus entes queridos.
As palavras criam ou destroem. Dizemos palavras todos os dias e essas palavras criam uma atmosfera ao nosso redor. Não posso, isso é impossível. Eu nunca vou conseguir. Não sirvo para nada. Sou tão indigno. Essas palavras farão de você um fracasso. Mas se tiver palavras vivas de Deus escondidas no seu coração e citá-la, a palavra de Deus fará de você um sucesso. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Tenho a mente de Cristo. Filipenses 4:13, 1 João 4, verso 4, 1 Coríntios 2:16. Deus honrará a palavra que você semeou em seu coração, e a sua palavra o exaltará e fará de você um sucesso na vida. As palavras que dizemos também podem deixar a atmosfera carregada, seja de forma boa, saudável e positiva, ou de forma negativa, destrutiva e nada saudável. Lembro-me de um incidente que ocorreu quando eu era um pastor auxiliar em uma igreja no Texas. Minha esposa Linete e eu éramos responsáveis pelas visitas nos lares. Certa vez, visitamos uma família e mal havíamos entrado pela porta, olhamos um para o outro e, sem palavra, nos comunicamos. Somos intrusos e interrompemos uma discussão. Não ficaremos por muito tempo. Aquela casa estava muito carregada e eletrificada com a atmosfera espiritual errada devido à raiva e às palavras hostis. Não queríamos ficar ali por mais tempo do que o necessário. As palavras são containers. Não é coincidência que Deus tenha usado as palavras para trazer os mundos à existência. Deus, em sua inteligência infinita, poderia ter escolhido qualquer método que quisesse para criar o universo. Mas ele escolheu trazê-lo à existência por meio das palavras. As palavras fizeram existir o impossível e o miraculoso. Elas trouxeram à existência substância, os mundos do nada. Uma vez que as palavras são containers, você pode ver como é vital e poderoso declarar a palavra de Deus. Sim, as palavras do homem contêm poder, mas muito mais poderosa é a palavra do Deus vivo. A palavra de Deus contém vida. Portanto, é importante que você seja cheio da palavra de Deus, que dá vida. A sua palavra de habilidade e poder. Você precisa esconder a palavra de Deus no seu coração. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6:63. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, verso 8. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Pense nisso por um instante. Hebreus 4:12 está dizendo que a palavra de Deus é tão poderosa que ela pode dividir a alma e o espírito do homem. É fácil separar o corpo do homem, da alma e do espírito do homem. Essa é uma separação óbvia de se fazer. Mas se tentar separar a alma do espírito, terá um grande desafio. Até tentar separar os ossos da medula representaria uma tarefa e tanto, porque esses são 2 elementos distintos do corpo, mas intimamente ligados, que trabalham em conjunto quase que inseparavelmente. Mas a palavra de Deus pode separar não apenas as juntas ou ossos da medula, como ela também pode separar a alma do homem do espírito do homem. Além disso, a Bíblia também declara que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela está cheia de poder e é capaz de separar esses elementos. O corpo de Cristo não entendeu o poder irresistível contido na palavra de Deus.
Se os cristãos entendessem isso, passariam mais tempo meditando e estudando a palavra de Deus e dando a ela o lugar de máxima importância em suas vidas. Eles tomariam posse da palavra e libertariam pessoas com ela. Meditar na palavra de Deus e declarar a palavra é importante no plano de Deus. No livro de Gênesis, vimos a importância da palavra falada. A palavra também é importante no plano de Deus para a sua vida. Muito mais pode ser feito na sua vida para a glória de Deus se você simplesmente esconder a palavra no seu coração. Deus prometeu que a sua palavra não sairia e voltaria vazia. Prepare-se para lidar com as montanhas da vida e declarar a derrota de Satanás para libertar homens e mulheres com esta maravilhosa arma que Deus proveu para todo membro do corpo de Cristo. Capítulo 2. Título: Cristo, nosso exemplo. Em todas as coisas, Jesus é o nosso exemplo. Portanto, examinaremos a vida dele para ver o valor que ele dava a declarar palavras ungidas e inspiradoras por Deus. Mas primeiro, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, verso 1 e 14. A Bíblia também diz que Jesus voltará novamente nas nuvens de glória com um brado. Muito provavelmente isso significa que ele virá com palavras. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá dos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Não sabemos exatamente o que Jesus dirá nesse brado. Ele pode bradar: corpo de Cristo, venha para casa. Ou vamos embora todos. Mas Deus introduzirá este importantíssimo evento com um brado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre Jesus declarar palavras. As palavras ungidas de Deus. Se Jesus estabeleceu um alto padrão nas palavras que ele disse, então precisamos tomar cuidado com as palavras que dizemos também. Precisamos declarar a palavra de Deus e garantir que todas as nossas palavras estejam alinhadas com ela. Elas precisam conter paz, amor, alegria e ser temperada com graça. No Novo Testamento, vemos que muitas das obras milagrosas de Jesus foram realizadas com palavras. Ele disse que só dizia o que ouviu o Pai falar e que ele só fazia o que via o Pai fazer. Vê João, capítulo 5, verso 19, João 8, do verso 28 ao 29. E quase todos os milagres registrados que Jesus realizou, ele usou palavras de comando irrefutáveis, irresistíveis. Na maior parte do tempo, Jesus simplesmente ordenava que cada impedimento ou problema se colocasse em submissão à sua palavra. E o que quer que se colocasse no seu caminho, que fossem espíritos malignos, doenças, enfermidades ou os elementos naturais, tinha de obedecer a ele. No casamento em Caná, Jesus realizou seu primeiro milagre usando palavras. Palavras que transformaram uma circunstância natural e atenderam a uma necessidade. Você se lembra da história. Jesus e os seus discípulos foram a uma festa de casamento em Caná. Quando o anfitrião precisou de mais vinhos, a mãe de Jesus foi até ele e pediu-lhe que fizesse alguma coisa a respeito. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser.
Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Observe que para realizar este milagre, Jesus não convocou uma grande reunião de oração. Ele não reuniu toda a cidade, tentando fazer com que todos acreditassem que Deus supriria aquela necessidade. Ele não fez nada de especial. Na verdade, a Bíblia nem sequer relata que Jesus orou sobre o vinho. A Bíblia diz que Jesus apenas disse palavras: enchei de água as talhas. Tirai agora e levai ao mestre-sala. Versos 7 e 8. Sabemos que havia algo especial nas palavras que Jesus declarava por algo que sua mãe falou. Ela disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 5. Ela estava dizendo: as palavras de Jesus são especiais. Obedeçam às palavras de Jesus. Esse é um ponto importante, porque quando Jesus falava, era importante que os ouvintes fizessem exatamente o que ele dizia. Se as instruções de Jesus fossem seguidas à risca, os resultados sempre eram bem-sucedidos. O milagre acontecia e as necessidades da humanidade eram supridas. Foi por isso que a mãe de Jesus disse: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus ordenou: enchei de água as talhas. Mas pare e pense. Quem já ouviu algo assim? Ninguém nunca havia transformado água em vinho. Se encher uma talha de água, você terá água. No entanto, com uma fé e obediência simples, os servos encheram as talhas de água. Então Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Verso 8. Aqueles servos devem ter dado um alto valor às palavras de Jesus para obedecerem a uma ordem que não parecia fazer sentido algum. Muito mais devemos nós, o corpo de Cristo, valorizar e obedecer às palavras de Jesus. Coloque-se no lugar daqueles servos. Eles provavelmente haviam sido empregados pelo mestre-sala da festa, ou pelo menos estavam sujeitos às ordens dele. Quando acabou o vinho, era responsabilidade deles conseguir mais vinhos para os convidados. Portanto, olhando para este relato do ponto de vista dos servos, Jesus estava pedindo a eles para fazer algo que não fazia o menor sentido. Ele ordenou que eles levassem água até o mestre-sala da festa, quando o anfitrião havia pedido vinho. Será que aqueles servos confiavam completamente nas palavras de Jesus ou eles estavam colocando seus empregos em risco de forma tola? Ou talvez até mesmo suas vidas? O fato é que os servos obedeceram às palavras de Jesus e fizeram exatamente o que lhes havia sido dito. Foi por isso que eles tiveram um sucesso sobrenatural. Na verdade, o vinho era tão bom que quando eles deram ao mestre-sala a água que havia sido transformada em vinho, ele disse ao noivo atônito: por que você guardou o melhor vinho para o fim? Ao obedecer às palavras de Jesus, os servos não apenas fizeram o que lhes havia sido ordenado, conseguir mais vinho para os convidados, mas o ato de obediência deles
também conquistou para o noivo o favor e a aprovação do mestre-sala da festa. A obediência à palavra de Deus gera o favor de Deus. As palavras irresistíveis de Jesus geraram esse milagre. Jesus apenas disse: enchei de água as talhas. Em seguida ele disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Palavras irresistíveis foram ditas. Palavras que venceram a circunstância, que venceram a falta e trouxeram palavras para a situação, a provisão abundante de Deus que supre as necessidades das pessoas. A palavra de Deus pode gerar abundância na sua vida também, independentemente que circunstância enfrente, seja qual for a aprovação que está lhe importunando. Deus tem a resposta para você na sua palavra. Alguns de vocês lutam com as mesmas circunstâncias e obstáculos intransponíveis por anos. Tudo bem. Se vocês já imploraram a Deus pela resposta, mas vocês nunca colocaram realmente a palavra de Deus à prova, em vez de implorar a Deus pela resposta, coloque as palavras para trabalhar na sua situação. Ela realizará tudo o que ela foi enviada para fazer. Deus quer libertá-lo para que você possa libertar outros. Vamos ver outro milagre que Jesus realizou para entender como ele usava as palavras para transformar uma situação impossível. Trata-se da cura do filho do oficial em João 4,50. Observe que quando Jesus curou o filho do oficial, ele não fez um grande culto de cura. Ele não jejuou e orou por muitos dias, mas apenas olhou para o oficial e disse: siga o seu caminho, seu filho viverá. De fato, Jesus não estava sequer na presença da criança. Ele simplesmente declarou palavras de poder e a criança foi completamente curada. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhes disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre deixou. João 4, 46 ao 52. Em Mateus 14, quando Jesus alimentou a multidão, ele fez isso com palavras de fé na capacidade de Deus de suprir a necessidade. Não importava o quanto a necessidade era grande, os discípulos de Jesus haviam pedido a ele que mandasse as multidões embora. Mas Jesus disse para alimentar as pessoas. Os discípulos protestaram dizendo que não tinham provisão para alimentar uma multidão tão grande. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Como Jesus lidou com a situação? Ele disse palavras cheias de fé. Ele abençoou os pães e os peixes, partiu em pedaços e alimentou mais de 5.000 pessoas. Ver Mateus capítulo 14, do verso 15 ao 21. Em Marcos 5, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus simplesmente falou com ela e a criança voltou à vida. Ele não pediu a todos os presentes para se ajoelharem e orarem. A oração é algo bom e certo, mas Jesus sabia do poder que havia em suas palavras. Ele disse palavras de vida àquela criança. Ele expulsou todos do quarto, a não ser os pais e os discípulos que estavam com ele. Então, Jesus tomou a filha de Jairo pela mão e declarou palavras cheias de fé. Menina, eu te mando, levanta-te. Versículo 41.
Ele não fez um culto especial. Ele apenas disse palavras irresistíveis e irrefutáveis. Essas palavras venceram todos os obstáculos, inclusive a morte. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e ele entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Marcos capítulo 5, versos 22 ao 24 e 35 ao 43. No texto de Lucas, capítulo 5, há o relato do homem dominado pela paralisia, que foi descido pelo telhado em uma maca por 4 outros homens. A casa estava cheia, mas aquele homem foi o único que recebeu a sua cura, embora o versículo 17 diga: E o poder do Senhor estava com ele para curar a todos. Jesus nem pôs as mãos sobre aquele homem na maca. Ele apenas disse a ele: Homem, estão perdoados os teus pecados. Verso 20. Os escribas e fariseus murmuraram contra Jesus, afirmando que ele não tinha poder para perdoar pecados. Jesus respondeu a eles dizendo: Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Lucas capítulo 5, versos 23 e 24. A Bíblia diz que o homem imediatamente se levantou da maca e foi para sua casa glorificando a Deus. Versículo 25. Em Marcos 9, 25, quando Jesus expulsou o espírito surdo e mudo da criança, ele disse ao espírito para sair, o qual teve de obedecer às suas palavras. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Marcos 9, versículo 25 ao 27. No capítulo 4 de Marcos, lemos o relato de Jesus e seus discípulos no mar da Galileia. Eles haviam entrado no barco e Jesus havia dado aos seus discípulos uma ordem para atravessarem para o outro lado do mar. Uma grande tempestade surgiu enquanto Jesus estava dormindo na polpa do barco. Os discípulos de Jesus ficaram aterrorizados devido à tempestade. Mas, se ao menos tivessem ouvido as palavras que Jesus lhes disse, não teriam ficado com medo quando a tempestade começou. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem.
E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Quando os discípulos viram que a tempestade estava prestes a afundar o barco deles, eles ficaram amedrontados e despertaram Jesus, reclamando: Mestre, não te importas que pereçamos? Marcos 4, 38. A Bíblia diz que ele se levantou e repreendeu a tempestade e ela obedeceu. Jesus disse uma coisa que causou uma mudança completa no clima. Ele falou ao mar e disse: Acalma-te, emudece. Essas palavras estão cheias de poder de Deus, que instantaneamente houve uma tremenda reação nos céus e sobre o mar, porque a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Verso 39. Aquela tempestade que era apavorante o suficiente para fazer com que os discípulos temessem por suas vidas, foi acalmada e subjugada depois que Jesus falou palavras cheias de poder e ordenou que ela cessasse. Nesse caso, Jesus teve de repreender os discípulos pela falta de fé e confiança deles na sua palavra. Ele disse: Onde está a fé de vocês? A sua confiança em mim, na minha veracidade e na minha integridade? Lucas 8, verso 25. Jesus já havia dado as instruções de passarem para o outro lado. Jesus estava dizendo a eles: minha palavra tem integridade. Vocês podem contar com o que eu digo. Em João 5,8, Jesus apenas falou ao homem paralítico junto ao poço de Betesda, dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. A compaixão de Jesus estava refletida nas suas palavras. A Bíblia diz: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Verso 9. Como vimos no milagre que Jesus realizou na festa de casamento em Caná, as palavras de Jesus tinham de ser obedecidas para que acontecesse o milagre. Muitas vezes, Jesus dava instruções que tinham de ser obedecidas antes que o milagre pudesse ocorrer. O mesmo era necessário para ocorrer uma cura física. Às vezes, Jesus curava dizendo palavras que davam direção. À medida que as instruções de Jesus eram seguidas, o resultado era a cura. No caso do homem cego, em João 9, Jesus disse palavras que tinham de ser seguidas para que aquele cego fosse curado. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. João 9, do verso 1 ao 7. Neste caso, Jesus disse ao homem cego: vai, lava-te no tanque de Siloé. Verso 7. Jesus não apenas disse a ele para ir se lavar, como o direcionou a um local específico para fazer isso. O tanque de Siloé. Ele não disse apenas: vá se lavar
ou vá para casa e se lave. Quando o homem cego obedeceu às palavras de Jesus, aquela direção específica, o homem foi curado e voltou a enxergar. Existem muitos cristãos hoje que não estão recebendo de Deus porque não estão obedecendo às instruções que Ele já lhes deu na sua palavra. Querem receber de Deus, mas ao mesmo tempo querem fazer as coisas da sua maneira. Aquele cego nunca teria recebido a sua cura se não tivesse obedecido às palavras de Jesus e se lavado no tanque de Siloé. Pare e pense nisso. Deveria haver água ali mesmo onde ele e Jesus estavam conversando. Ou o cego poderia ter pedido emprestado um jarro de água e se lavado nele. Mas nenhuma dessas coisas teria adiantado de nada, porque não foi isso que Jesus disse a ele para fazer. Muitas vezes na Bíblia, Jesus deu direções e instruções específicas. É importante entender isso, porque quando as palavras de Jesus foram seguidas integralmente e quando se agiu com base nelas, elas produziram resultados milagrosos. Os cristãos precisam entender esse princípio, porque é a obediência que gera salvação, cura, libertação, paz e sucesso em todas as áreas da vida. Se você pediu a Deus para fazer algo em sua vida, mas há uma área na sua palavra que você se recusou a obedecer, alinhe-se com a palavra dele primeiro. Depois, observe Deus se mover em seu favor. Não é difícil para Deus executar a palavra dele para você. Mas, na maior parte do tempo, os cristãos têm dificuldade de se posicionar para então receber de Deus. Vejamos outra passagem onde Jesus declarou palavras irresistíveis e irrefutáveis que trouxeram consolo, saúde e cura. Deixando ele, Jesus, a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, ou seja, Jesus falou palavras poderosas e ungidas, e estas a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Lucas 4, verso 38 e 39. Vejamos o que Jesus fez quando ele se deparou com a morte de Lázaro. Com certeza, diante do seu inimigo, a morte, Jesus faria algo mais dramático do que apenas pronunciar palavras. Jesus encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. João 11, 38 ao 45. Jesus orou ao Pai e depois pronunciou palavras que tinham tamanha qualidade miraculosa que Lázaro ressuscitou dos mortos. Observe o que aconteceu quando Jesus curou os leprosos em Lucas capítulo 17. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ou seja, conforme obedeceram a palavra que foi dita, foram purificados. Lucas 17, do verso 12 ao 14.
Jesus não tocou nos leprosos, nem sequer orou por eles. Ele não fez com que um raio descesse do céu ou que um trovão ressoasse. Ele poderia ter feito todas essas coisas. Em vez disso, Jesus simplesmente pronunciou palavras dando uma instrução: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mas foi à medida que aqueles leprosos agiram com base na palavra de Jesus que eles foram curados. Salmo 107, verso 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Deus já enviou a sua palavra para lhe trazer salvação, para curar você e para transformar qualquer situação na sua vida, pelo qual você esteja clamando a Ele. Coloque a palavra dele para trabalhar na sua situação. A palavra de Deus gera resultados quando agimos com base nela. A palavra de Deus trará os milagres para a sua vida, para que você possa ajudar outros a saberem que Deus é um Deus de libertação. Capítulo 3. Em quem você confia? Nosso problema é que aprendemos a acreditar e confiar nas palavras de todos os outros, menos na de Deus. Confiamos nas pessoas pelo que elas dizem ou desconfiamos dela por causa do que não dizem. Mas geralmente acreditamos na palavra das pessoas. Se o seu chefe lhe telefonasse e dissesse que queria aumentar o seu salário em $200 por semana, você ficaria cheio de alegria. Na verdade, você ficaria tão entusiasmado que provavelmente correria até o telefone e ligaria para sua esposa. Querida, meu chefe aumentou meu salário em $200 por semana. Vamos sair e comprar aquele carro que queremos. Todos reagimos assim com fé quando ouvimos a palavra nas quais confiamos. Nesse caso, você poderia nem ter o dinheiro em mãos ainda, mas porque acredita na palavra que lhe fora dita, você age por fé nelas. Palavras como essas geram em nós uma empolgação e, por crermos nelas, agimos com base nelas. Se cremos em homens falhos, não deveríamos crer muito mais nas palavras do Deus Santo que criou o universo? Quantos jovens que jogam futebol americano ouviram o treinador lhes dizer: você merece uma vaga de titular na sexta-feira à noite? E ficaram entusiasmados ao ouvir estas palavras. Eles nem estão na partida ainda, mas essas palavras criaram tamanha empolgação neles que quando chega a hora do jogo, eles entram no campo eletrizados. Todos lemos na história de esporte sobre algum jogador desconhecido que se tornou um astro da noite para o dia. Isso aconteceu porque alguém acreditou nele e disse palavras que o encheram de confiança e acessaram os recursos da sua habilidade oculta. Imagine isto: no meio do jogo, o zagueiro titular se machuca. O zagueiro reserva, que está sentado no banco esperando por uma chance de jogar, finalmente pode mostrar o que sabe fazer. Mas ele está apreensivo porque sabe que precisa entrar e substituir a estrela do jogo, o cara que sempre foi o herói. O treinador chama o zagueiro reserva e lhe diz: eu acredito em você. Você tem o talento, só nunca teve a chance de mostrar o que você realmente pode fazer. Vá lá e mostre às pessoas que você é capaz. Esse zagueiro pega seu capacete e o coloca. Ele entra naquele campo correndo como uma bola de fogo e diz a si mesmo: eu posso fazer isso, sei que posso, apenas me deem aquela bola. As palavras de fé e confiança de um treinador sábio podem energizar e encher um jogador de uma força e uma habilidade que este nem sabia que possuía. Mas temos dificuldade de acreditar na palavra e de agir com base nela. A palavra de Deus deveria gerar mais empolgação em nós do que as palavras de fé e encorajamento de um treinador. Colocamos a confiança nas palavras de outras pessoas o tempo todo,
mas temos um testemunho muito mais seguro na palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa do que ele prometeu. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números capítulo 23, verso 19. Assim será. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Isaías 55, verso 11. Deus está esperando que o seu povo tenha uma fé simples e confie na sua palavra. Uma razão pela qual muitos cristãos não recebem de Deus é porque não creem na sua palavra ou nunca se apoia nela. Eles tentam fazer tudo sozinho na sua própria força. Eles nunca aprendem o quanto a palavra de Deus é confiável. Nem incredulidade ou desconfiança fez com que ele, Abraão, vacilasse ou questionasse a promessa de Deus, mas ele se fortaleceu e foi capacitado pela fé, louvando e dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era capaz e poderoso para cumprir sua palavra e o que ele havia prometido. Romanos 4, verso 20 e 21. Vamos agarrar, guardar e conservar sem vacilar a esperança que estimamos e confessamos e o reconhecimento dela, pois aquele que prometeu é confiável e seguro e fiel à sua palavra. Hebreus 10, 23. Outra razão pela qual muitos cristãos não recebem de Deus é porque eles nunca chegaram a uma conclusão sobre se ele está disposto a atender a petição deles. Eles podem acreditar que ele é capaz, mas não estão convencidos de que deseja fazer isso. Alguns nem sequer têm certeza de que o poder de Deus ainda opera nos dias de hoje. É um princípio bíblico que antes de receber, você precisa crer que Deus deseja e é capaz de conceder a sua petição. A palavra dele declara que sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tanto tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Você precisa crer nas promessas de Deus para que possa recebê-las. A maioria de vocês provavelmente tem uma conta bancária. Vocês não fariam um cheque para realizar uma compra se não acreditassem que havia dinheiro na sua conta, não é mesmo? Por outro lado, se vocês acreditassem que havia dinheiro lá, vocês não hesitariam em fazer um cheque. Os seus atos se baseiam nas suas convicções. O mesmo acontece no mundo espiritual. Você crê em Deus. Consequentemente, você acredita na palavra dele. Deus é confiável e fiel à sua palavra e podemos depender dele. Agimos com base na nossa fé o tempo todo no que se refere a acreditar nas palavras das outras pessoas. Nesse sentido, lembro-me de uma vez em que aluguei um carro quando eu estava viajando. Enquanto eu dirigia pela rua, percebi que o medidor de gasolina estava registrando que o tanque estava vazio. Virei o carro e voltei à agência de aluguel, porque o tanque de gasolina deveria estar cheio quando eu aluguei. As pessoas no balcão me disseram que havia um problema com o medidor de gasolina daquele carro. Quando o tanque estava cheio, ele registrava que estava vazio mesmo assim. Com base naquelas palavras, saí da agência. Eu tive fé de que as palavras que aquelas pessoas disseram eram verdadeiras. Eu não estava dirigindo o carro com base no que eu podia ver, porque todas as evidências visíveis diziam que o tanque estava vazio. Se podemos confiar nas palavras das pessoas e respeitá-las, quanto mais não devemos confiar na palavra de Deus. Precisamos crer que na palavra de Deus e aprender a agir com base nelas com uma fé e obediência simples. Sem exceção,
Toda vez que as pessoas creram nas palavras de Jesus e agiram com base nelas, os resultados sempre foram milagrosos. Os discípulos tiveram de aprender que podiam crer na palavra de Jesus e agir com base nela, mesmo diante de todas as circunstâncias contraditórias. Encontramos um relato na Bíblia onde os discípulos creram na palavra de Jesus, embora o que ele dizia parecesse contradizer o que eles acreditavam ser verdade. Os discípulos haviam pescado a noite inteira e não haviam apanhado peixe algum. Jesus foi até eles e disse: "Lançai as vossas redes." Lucas 5:4. Pedro protestou porque eles haviam pescado a noite inteira sem apanhar peixes. Não parecia razoável que eles passassem por todo aquele esforço de lançar as redes outra vez. No entanto, Pedro reconheceu a autoridade nas palavras de Jesus. Então ele agiu com base nelas, embora parecesse tolice fazer isso. Pedro honrou as palavras do mestre. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: "Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes." Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador." Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Lucas capítulo 5, do verso 4 ao 9. Quando os discípulos obedeceram às palavras de Jesus, eles pegaram tantos peixes que suas redes começaram a romper. A Bíblia diz que, além disso, os barcos estavam tão cheios com a quantidade de peixe que haviam apanhado, que parecia que os barcos iriam afundar. Jesus disse aos discípulos exatamente onde pescar. Quando eles seguiram suas instruções, resultou em abundância e provisão milagrosa de Deus. Há um princípio bíblico em tudo isso para nós. Conforme obedecermos a palavra do Deus vivo, experimentaremos uma provisão abundante em nossas vidas também. Se tão somente o povo de Deus colocasse a sua confiança na infalível palavra de Deus, que façanhas poderosas poderiam ser feitas nesta terra para libertar as pessoas, para fazer com que elas fossem salvas, curadas e libertas para a glória de Deus. Precisamos chegar ao ponto em nossa caminhada espiritual com o Senhor de, ao vê-lo algo na sua palavra ou quando a palavra de Deus falar ao nosso coração, respondermos imediatamente: "Senhor, sob a tua palavra vou obedecer." O centurião, em Mateus 8, entendia a importância das palavras de Jesus. Ele não apenas tinha uma fé simples em Jesus, como a de uma criança, como também tinha um grande respeito e reverência pelas suas palavras. Ele acreditou naquelas palavras e agiu com base nelas. Foi por isso que ele disse: "Mas apenas manda uma palavra e o meu servo e o meu rapaz será curado." Verso 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: "Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente." Jesus lhes disse: "Eu irei curá-lo." Mas o centurião respondeu: "Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz." Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que os seguiam: "Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta." Mateus 8, do verso 5 ao 10.
Este centurião tinha uma grande fé no quê? Nas palavras de Jesus. Ele acreditava que se Jesus somente dissesse a palavra, o que ele dissesse aconteceria. Receber o seu milagre de Jesus era uma questão resolvida antes mesmo de ele ir até ele. Jesus se maravilhou com a fé daquele homem. Na verdade, Jesus estava elogiando o centurião por ele ter uma confiança tão simples na palavra de Jesus, o que aos olhos de Deus é uma grande fé. Jesus disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 10. Creio que cada um de nós, no corpo de Cristo, deseja que Deus se maravilhe com a nossa fé, porque ousamos crer na palavra de Deus e agir com base nela. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Em todos os casos que vimos na Bíblia, Jesus curou os enfermos ou realizou um milagre com a sua palavra a fim de atender às necessidades da humanidade. Jesus também libertava através da sua palavra. Ele expulsava demônios declarando palavras às quais nenhum demônio ou espírito maligno podia se opor. Você se lembra do homem endemoniado de Gadara? Jesus usou palavras para expulsar os demônios que possuíam e mantinham aquele homem cativo. Marcos 5 faz o relato desse homem endemoniado, que vivia entre os sepulcros e estava constantemente se cortando e gritando. Jesus não fez um discurso longo para libertá-lo. Ele não chamou os presbíteros da igreja para uma reunião a fim de decidir o que fazer com aquele ambiente demoníaco. Jesus apenas ordenou que os espíritos imundos saíssem do homem e eles entraram nos porcos. Vê Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 16. Aqui concluímos até o capítulo 3.